Se nós não fizermos isso, não adianta a gente se queixar, não adianta a gente ficar falando, criticando, e não adianta essa emboscada que o neoliberalismo nos preparou ao suprimir cada vez mais da cultura a racionalidade. Eu sou da geração da ditadura militar. Dentro da própria esquerda havia inúmeras divisões e a gente quebrava o pau nas discussões, mas nunca em tom emocional. Ninguém ficava com ódio do outro. Ninguém deixava de falar com o outro por causa disso. Hoje não. O esgarçamento da racionalidade política foi tamanho que qualquer discussão política em família, no trabalho, numa roda de amigos, já entra na emoção. Sabe, a coisa derrama. E aí o sujeito, fica com ódio, vai para a internet, destila todo o seu veneno em cima das figuras políticas que não gosta e repassa charges, caricaturas e frases. E eu sempre lembro essa genial frase do Shakespeare: o ódio é o veneno que você toma esperando que o outro morra. Sabe? Não adianta ter ódio de ninguém, porque o ódio só faz mal a quem o tem. O outro está pouco se lixando com o ódio que a gente tem aí. Então, às vezes me perguntam, você tem ódio dos seus torturadores? Eu falo, não, e não é por virtude, é por comodismo. Eles não estão nem aí com o ódio que eu tenho deles. Então eu deixei de ter ódio, não por virtude, para que eu vou ficar curtindo isso? E depois porque, na minha visão, eles são fruto de um sistema. Se eu tivesse tido a formação que eles tiveram, possivelmente eu seria um deles. Não tem essa, eu não seria. Nós somos resultado de todo um contexto. Eu convivi nos 4 anos de preso, convivi 2 anos com um preso comum e sei que conheci histórias escabrosas de família, etc. Que se eu tivesse passado por aquilo, eu seria bandido igual ou pior. Então não vão entrar essa eu não. Eu sou resultado de um contexto que me permitiu ter outro tipo de atitude, valores, etc. Ora, só existe no Brasil corrupção, demagogia, nepotismo, malversação, etc., porque não existe controle público. E não existe controle público porque este governo que está aí, que na minha opinião teve enormes avanços, principalmente na área social, cometeu o erro de promover a inclusão econômica e não promover a inclusão política. Não facilitou ao povo brasileiro ter um mínimo de consciência crítica, de discernimento político. E por isso é que a gente vive uma democracia saci-pererê, que é uma democracia política. A gente vai lá a cada 2 anos e vota, mas quem elege é o poder econômico. Espero agora que com a nova lei isso se reduza, mas não sou ingênuo para dizer que isso acabe. Mas não promoveu até hoje a democracia econômica, em que todos tenham direito às condições dignas de uma vida feliz. Agora os dados do PNAD 2014, que saíram há poucos dias, me espantaram, porque o Brasil realmente reduziu a miséria, o Brasil realmente reduziu a desigualdade, a renda dos 10% mais pobres nos últimos 10 anos subiu o triplo da renda dos 10% mais ricos. Mas nós temos ainda 13 milhões de analfabetos com mais de 15 anos de idade. E aumentou o trabalho infantil nos últimos 3 anos. Nós temos 3 milhões de crianças com menos de 15 anos, trabalhando e se evadindo da escola, porque tem que ajudar a complementar a renda familiar. E com essa recessão e com essa inflação, isso, infelizmente, só tende a aumentar.
Então nós temos que colocar a questão da pressão e do controle não apenas cobrando aquilo que está na lei, aquilo que é o compromisso das instituições e dos governos, mas também aquilo que é o nosso projeto de Brasil e de civilização. Temos que ir além, nós temos que ter projeto. A grande falha das manifestações de 2013, que lotaram as ruas do Brasil, é que não havia uma bandeira, um partido, um líder, um discurso, mas mobilizaram o Brasil inteiro. É que elas eram uma manifestação de protesto sem nenhuma proposta. E quando um povo protesta e não sabe e não tem o que propor, o primeiro Hitler ou Mussolini que surgir na esquina se elege, porque cria o vazio, que é o ovo da serpente sendo chocado para o salvador da pátria. Então, sindicatos precisam voltar a ter escolas de formação política, precisam voltar a ter sistemas permanentes de formação política, porque a nossa briga é muito desproporcional com o sistema de formação política do neoliberalismo, que é muito poderoso. O neoliberalismo, na publicidade, na telenovela, no noticiário, está fazendo formação política o tempo todo. Só que é para manter isso que está aí. É para manter a democracia política, entre aspas, virtual, e a não democracia econômica. O tempo todo estão destilando na nossa cabeça uma proposta de modelo civilizatório, que é o modelo da desigualdade, da homofobia, do racismo, da violência, da redução da maioridade penal, como se tudo fosse resolver. Por que vários estados dos Estados Unidos eliminaram a pena de morte? Porque, na medida em que ela era adotada, o número de pessoas assassinadas aumentou. Porque o criminoso matava a vítima, mas matava as testemunhas. Porque sabia que, se preso, ele sofreria a pena de morte. E aonde no mundo a redução da maioridade penal reduziu a criminalidade? Em lugar nenhum. Agora, adianta fazer o PP se você sobe o morro só com polícia e não sobe com escola, com teatro, com cinema, com esporte, com dança, com sala de arte? Não adianta. E já se passou o tempo de uma geração que poderia ter sido salva se o Estado, se o poder público subisse com equipamentos sociais e culturais. Mas não, toda a lógica que nós vivemos ainda é uma lógica desenvolvimentista capitalista que não inclui a inserção desses grandes segmentos de pobres e miseráveis e desamparados na cidadania. Então nós precisamos voltar a discutir qual é o nosso projeto de sociedade. E eu não quero me expandir muito, porque prometi ao Sidney aqui, até por força da minha incompetência em poder dar ordens no aeroporto de Florianópolis, de modo que o avião só saia quando eu chegar. E por isso, de antemão, eu peço desculpas àqueles que, além de eu assinar o livro, querem também tirar uma foto. Depois que eu assinar, se houver tempo, porque esse senta-levanta da foto acaba com a minha coluna também. Enfim, já digo isso para vocês entenderem. Mas quero terminar com uma parábola, que é a parábola da velhinha na feira de Calcutá. Calcutá é uma cidade enorme, que tem uma feira livre, permanente, que há uns 500 anos não vê lixeiro, não vê faxina, e tem mais de 1000 barracas para vender todo tipo de bugiganga e muitas coisas úteis. E lá tinha uma velhinha olhando para o chão,
Se numa avenida aqui de Florianópolis, alguém de vocês parar e começar a olhar para o chão, isso é mimético. Eu garanto que meia dúzia de pessoas vão parar e começar a olhar para o chão e perguntar: você perdeu um dinheiro, perdeu uma joia, está procurando alguma coisa, posso ajudar? E aconteceu exatamente isso na feira de Calcutá. E olhavam, as pessoas aumentavam ali, até que um rapaz perguntou para a velhinha: o que a senhora está procurando? Estou procurando uma agulha. Uma agulha? A senhora é maluca. Tem 500 barracas aqui que vende todo tipo de agulha, desde costurar vestido de noiva para pulga, até tenda de cameleiro. E a senhora aqui olhando, né, para esse chão imundo, procurando uma agulha. E as pessoas começaram a sair e ela disse: mas é uma agulha de ouro. Aí voltaram, vai que é uma agulha de crochê, né? Uma agulha de capa de navio, enfim, de ouro, né? Voltaram e tocam a procurar de novo. Aí lá pelas tantas, o mesmo rapaz perguntou: a senhora não tem mais ou menos ideia onde perdeu essa agulha? Falou: tenho. A 3 quarteirões daqui, lá na minha casa. Não, a senhora é maluca. A senhora perdeu em casa a 3 quarteirões daqui e está procurando aqui no chão da feira? Exatamente como vocês fazem com a felicidade. Ela está dentro e vocês procuram fora. Muito obrigado, gente.